Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Maurício. A gente vai trabalhar com progressões aritméticas. O que vem a ser uma progressão aritmética? Progressão aritmética é uma sucessão numérica de números, correto? Na qual entre um valor e outro sempre há uma constante, um valor constante. Esse termo constante entre um termo e outro chama-se razão da progressão, ok? A progressão aritmética, popularmente chamada de PA. Vamos a alguns exercícios, ao total são 7. É meio extensa essa revisãozinha, mas espero poder ajudar vocês, ok? Vamos lá. O salário mensal de Alberto é de R$ 1.200. Todos os dias ele tem um gasto de R$ 7,50 entre transporte e refeição. Eu fiz nessa primeira atividade uma atividade bem facinho. Organize a sequência mostrando a quantia diária de gasto do Alberto. Se você olhar, o salário dele é R$ 1.200, ok? No primeiro dia já de salário, ele não tem mais R$ 1.200, porque é descontado o valor de quanto? R$ 7,50. Então, como é que seria? Aqui, o primeiro termo que eu teria seria o valor de quanto? Se você pensar o seguinte, eu teria aqui, eu teria R$ 1.200, ok? Menos R$ 7,50. Ou seja, no primeiro dia ele já teria o valor de 1.192, ok? Então tá, então nós teríamos o primeiro dia dele, o A1, R$ 1.192,50. Ok? O segundo dia, que é o A2, se a gente for pensar assim comigo, voltar, o meu segundo dia dele, então seria quanto? Seria o 1.192 menos os 7,50. Então, como é que vai ser o segundo dia? Então, eu teria o 1.192 menos 7,50. Quanto que daria? 1.185. Ou seja, o meu segundo termo, o segundo dia, R$ 1.185. Ok? Beleza? O terceiro dia, então, veja, olha que interessante. Numa progressão aritmética eu tenho o primeiro termo dessa progressão, dessa sucessão numérica, ela começa com 1.200, que não é o primeiro termo. Mas o primeiro termo, se eu for pensar comigo, é 1.192, ok? O segundo salário dele é 1.185. Este primeiro termo da progressão eu chamo de A1, correto? Esse segundo termo da progressão eu chamo de A2. Esse valor que diminuiu entre um termo e outro chama-se razão. Pelo exercício a gente tem que a razão é 7,50, ok? Mas notem, como ela está diminuindo o valor toda hora, essa razão é negativa. Pode ver, de 2.000 passou para 1.192, que passou para 1.185. É importante saber que a razão é negativa, ok? Então tá, já sei que o primeiro dia é o primeiro termo, o segundo dia é o segundo termo, e eu dou esse símbolozinho, A1 primeiro, A2 o segundo termo. E vamos lá, continuando, nós temos então o terceiro termo da progressão, 1.185 menos R$ 7,50. Então eu tenho o terceiro termo da progressão, eu tenho 1.177,50. Ok? Tá, e agora? Então eu tenho o terceiro termo da progressão, 1.177,50. O quarto termo da progressão seria quanto? O 1.177 menos 7,50. Ok? Tá? Perfazendo o total, se a gente for olhar aqui, ó, então o quarto termo da progressão, ele vai ser 1.170.
Ok? Então nós temos o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo dessa progressão. Ok? Que vai de 1.192,50, ok? 1.185, o segundo termo da progressão, o terceiro termo 1.177,50, o quarto termo 1.170. Tá bom? Esse valor entre um termo e outro que diminui, que é o 750, a gente chama de R, que é a razão. Ok? Lembrando que essa quantidade de termos nessa progressão que eu montei aqui tem 1, 2, 3, 4 termos. Se tem 4 termos, o N vale 4, porque são 4 termos. Tá bom? Beleza. Vamos agora para a segunda etapa do exercício. Vamos ver o que está sendo solicitado no segundo exemplo. Eu quero saber, nesse exercício, eu peço o seguinte: que quantia restará no 30º dia? Como assim? Pense comigo. Se no primeiro dia lá em cima, eu já tinha 1.192, no segundo eu tinha 1.185, quanto eu terei no 30º? Como é que eu faço isso? Eu podia fazer essa conta 1 por 1, correto? E baixando até chegar ao 30º. Mas a matemática às vezes facilita a vida da gente. Então o que a gente vai fazer? A gente vai aproveitar e vai usar o seguinte raciocínio para poder resolver essa conta. Tá? Tem uma formulazinha bonita que a gente vai usar. Então vou pegar o seguinte, ó. Que quantia restará no 30º dia? Então vamos pensar comigo. Eu tenho essa fórmula para aplicar, ó. A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Correto? Quem é quem aqui nesse exercício? Se eu pensar o seguinte, eu tenho que pensar o quê? O AN é o último termo. O A1 é o primeiro termo. O N é o número de termos e o R é a razão. Então tá. Quem é que eu tenho nessa progressão? Eu tenho já o A1, correto? O A1 a gente já viu que vale 1.192, a gente calculou 2.000 menos 750, ok? Nós temos então o A1 sendo 1.192, eu tenho a razão nesse exercício que é menos 750, ok? E como eu quero o 30º dia, significa que eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 19, 20, 11, 22, 30 termos na progressão. Então o N para nós vale 30. Eu quero o 30º termo, ou seja, eu quero o último. O último termo também é representado por AN, ok? Então eu vou fazer, então eu quero o 30º termo, então o AN eu quero o 30º termo. Então vamos lá, o A1 eu sei quem é, que é 1.192, 1.192, o maisinho da fórmula, eu vou repetir, ok? O N, o N é a quantidade de termos, eu quero o 30º dia, então o N são 30 termos. Menos 1, que é da fórmula, e a razão nossa aqui é negativa, ok? Porque está diminuindo o valor. Então vamos lá, vamos tentar fazer essa conta? Vamos. Então lá, o A30 igual a 1.192, olha, primeiro eu vou resolver a conta dentro do parênteses, tá bom? 30 menos 1, que vai dar 29, vezes menos 7,50, ok? Então tá, primeiro eu vou resolver a multiplicação primeiro, depois eu vou somar. Então o 30º termo é igual a 1.192, tá? 7,50 vezes 29 dá R$ 217,50. Olha, multiplicação tem jogo de sinal, mais com menos, menos. E agora, o 30º dia, ou seja, quanto vai restar para ele? Quanto vai restar para ele? Eu vou colocar o valor aqui no cantinho. Vai finalizar 1.192 menos 217,50 dá R$ 974,50. Ok? Vamos passar para o segundo exercício? Esse já foi. Vamos passar para o próximo.
O próximo exercício diz o seguinte. Vamos lá? O primeiro termo de uma progressão de uma PA, que é uma progressão aritmética, lembrando do símbolo da PA, é 8. E o quinto termo é 20. Calcule a razão dessa PA. Vamos pensar um pouquinho. Então, o que ele quer? Ele fala que há o primeiro termo da progressão, que é 8, e o quinto termo é 20. Ele quer que calcule a razão dessa PA. Vamos pensar um pouco? Vamos. Então é o seguinte. Ele fala o seguinte. O primeiro termo da progressão é 8. Então, o A1 nosso é 8, que é o primeiro termo. E o quinto termo dessa progressão é 20. O quinto termo dessa progressão é 20. Eu quero calcular a razão. Vamos pensar, se o quinto termo dessa progressão, significa que essa progressão tem quantos termos? 1, 2, 3, 4, 5. Correto? Então ele quer o quinto termo. O quinto termo na nossa realidade é o último. Ok? Então como é que eu faço o cálculo dessa razão? Eu vou aplicar a fórmula das progressões, da soma do termo geral da progressão aritmética, que é essa fórmula aqui. Tá? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r. Quem que é o AN? A n é o último termo. Eu quero o quinto termo. Então tá. Só que diz o seguinte. O quinto termo vale 20. Então o quinto termo, o nosso AN vale 20. O nosso primeiro termo vale 8. Mais o n. O n é o número de termos da progressão. Quantos termos eu tenho na progressão? 1, 2, 3, 4, 5. Logo o n, para mim, vale 5. Menos 1, e a razão eu não sei, é essa que eu quero saber. Então vamos lá, 20 igual a 8, mais 5 menos 1, até ontem dá 4, vezes R. Passando para esse lado, olha o que eu vou fazer aqui, tá vendo? Isso aqui eu gosto de fazer, porque veja, a incógnita está desse lado, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer como se tivesse uma caneta, a gente vai girar a equação. Girando a equação, ela não vai mudar nada, correto? Eu posso girar a equação sem precisar mexer em nenhum sinal, tá bom? O que eu vou girar? Eu vou girar a equação, por exemplo. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o 8 mais 4R desse lado e vou colocar o 20 do lado de lá. Não tem que mudar o sinal porque eu girei todo mundo. Mas ó, que veja que legal, ó, que bonitinho aqui. Ó. Veja, o 4R já está no lugar correto. Então eu vou passar o 8 para lá. Agora eu posso passar. 4R igual a 20, olha o 8 de mais, passou para menos. 4R igual a 20 menos 8, que dá 12, subindo um pouquinho para cá, tá? O R igual a 12 dividido por 4, o R igual a 12 por 4 dá 3. Significa que a razão dessa progressão é 3, né? Ou seja, o primeiro termo é 8, e a razão vai pular, e o último termo é 20. Se eu somar, o que é a razão? A razão é o valor constante que tem um termo e outro. Se eu somar 3, então, vamos lá, 8 mais 3, 11. 11 mais 3, 14. 14 mais 3, 17. E 17 mais 3, 20. Olha, veja como bate. Ok? Então está certinho o cálculo que a gente fez. Nesse caso, o exercício, a razão vale 3. Beleza? Então vamos lá, vamos para frente, vamos para o próximo exercício. Vamos lá. Num estacionamento, vamos lá. Num estacionamento de supermercado, aqui é um estacionamento de mercado é triangular, ok? Foi um erro de concordância, mas tudo bem. E as vagas estão dispostas em 3 fileiras. Então o supermercado ele é triangular, tá bom? E as vagas estão dispostas em 3 fileiras. Há 3 vagas na primeira fila, 7 na segunda fileira, correto? 11 na terceira fileira e assim sucessivamente. Qual é o número de vagas? Qual é o número de vagas do estacionamento em 5 fileiras de carro? Vamos pensar comigo um pouco. Tá? Então eu tenho um estacionamento,
tem um estacionamento de um supermercado que é triangular, e na primeira fila tem 3 vagas, na segunda tem 7, na terceira tem 11. Veja, de 3 para 7 são 4, de 7 para 11 são 4. Veja, entre uma fileira e outra sempre é o mesmo valor constante. Isso é uma progressão aritmética. Logo, aí eu vou poder usar os formulários específicos para progressão aritmética. O que ele quer saber? Ele quer saber, nesse exercício, quanto tem na quinta fileira. Ele quer saber qual o total de carros que tem, tanto na primeira, na segunda, na terceira, na quarta e na quinta. É isso que ele quer saber. Então, nesse exercício, a gente tem 2 formulários básicos. Existe uma fórmula que chama-se soma de termos da progressão. Ela é calculada pegando o primeiro termo mais o último, ok? Vezes a quantidade de termos dividido por 2. Tá, vamos ver. Então, se eu aplicar esta fórmula, vai me dar quanto tem ao total nas 5 fileiras. Puxa, que legal. Então, vamos pensar quem eu tenho. Eu tenho o primeiro termo da progressão, que fala o seguinte. Fala que o primeiro termo da progressão há 3 vagas. Então, o primeiro termo é 3. Correto? Então, o primeiro termo dessa progressão é o número 3. Tá. Eu tenho o que mais? A razão, que está aumentando 4 em 4, a razão é 4. Lembrando, de 3 para 4 são 7, de 7 para 4 são 11, 7 com 4 são 11, então está aumentando 3 em 3. Se são 5 fileiras, o nosso N vale 5. Ok? Tá bom? Bem, se eu fosse... eu vou jogar na fórmula. Você pensa assim, daí, Maurício? Então é só jogar nessa fórmula, então. Eu falaria assim, me some todos os termos dessa progressão, por isso que eu estou usando essa fórmula. Então, eu quero... O primeiro termo eu tenho 3, mais o AN, que são 5 fileiras, os quinto termos... Puxa, eu não achei o quinto termo. Eu sei que o N vale 5, porque são 5 fileiras. E aqui embaixo é o 2. Notem, está faltando o AN. Quem que é o N? O quinto termo. Puxa, como é que eu vou fazer? Eu vou calcular pela fórmula de termo geral. Eu vou calcular por essa formulazinha aqui, ó. Eu aplicando essa fórmula, eu encontro o último termo da progressão. Quem que é o último termo da progressão? É o quinto. E aí, se eu achando o quinto termo, o AN da nossa progressão, que é o último, eu vou poder jogar nessa fórmula. Que notem, está faltando o AN nela. Então, eu vou lá. Então, eu quero o quinto termo, né, da progressão, ou seja, o AN. O primeiro termo, lembrando que o primeiro termo desta progressão é o 3, mais o N. Quem seria o N? O N são 5 fileiras, então são 5 menos 1. E a razão nossa, nesse caso, vale 4. Ok? Então tá, fica o último termo igual a 3 mais 5 menos 1 dá 4, vezes 4. Então tá, o nosso AN vai ser, primeiro eu vou fazer a multiplicação aqui, tá? Então fica 3 mais 4 vezes 4 dá 16. O nosso último termo dá 3 mais 16, 19. Então, a última fileira tem 19 carros. Então, esse 19 eu posso colocar na fórmula aqui agora. Ok? Então, a soma de termos vai ser, primeiro eu faço a conta dentro do parênteses. 3 mais 19, 22, vezes 5, dividido por 2. 22 vezes 5, 110. Dividido por 2, 50. E 5. Veja o que eu fiz. Então, eu somei o 3 mais 19. De onde eu tirei 19? Eu fui aplicado aqui. Aí, faço a primeira conta dentro do parênteses. 3 mais 19, 22. Vezes o 5. Correto? 3, então, fica 22 vezes 5, 110. 110 dividido por 2. De onde veio esse 2? É da fórmula. Dá 55. Ou seja, nesse estacionamento tem 55 vagas. Beleza? Então tá, vamos dar sequência.